contágio às mortes pela doença do coronavírus de 2019 no mundo manteve a tendência de queda. Na semana passada foram registrados mais de 3.300.000 casos novos e 55.000 óbitos, 10% a menos do que na semana anterior. A maior queda no número de casos foi na região do leste do mar Mediterrâneo, de 17%, seguida pelo leste da Ásia e Oceania, com 15%, América com 14%, África com 12% e o sudeste da Ásia com 10% de casos a menos. Em entrevista à revista The Atlantic, o Dr. Anthony Fauci, principal assessor médico da Casa Branca, atribuiu a atual onda de contágio e mortes nos Estados Unidos à variante Delta, que, na opinião dele, alterou completamente a realidade. Os Estados Unidos ainda têm 70 milhões de não vacinados, o que causou uma pandemia desses não vacinados. E os surtos da variante Delta, observou o Dr. Fauci, não estão isolados nos Estados Unidos. O mundo inteiro foi atingido por esta mutação mais contagiosa do coronavírus, mas, acrescentou o infectologista, sabemos que as vacinas funcionam bem contra a Delta. Há casos de doença em vacinados, porque as vacinas não dão 100% de imunidade. O que as vacinas estão conseguindo é evitar hospitalizações e mortes. No momento, são mais de 100.000 casos novos e mais de 2.000 mortes por dia, em média, nos Estados Unidos. Mas o contágio e as hospitalizações estão em queda. O Dr. Fauci acredita que a dose de reforço passará a fazer parte permanentemente do plano de imunização. Aqui no Brasil, na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia, a advogada Bruna Morato, que defende médicos do plano de saúde Prevent Senior, acusou a empresa de obrigar os médicos a aplicar um inútil tratamento precoce, considerado inútil pela ciência contra a Covid-19, de alterar a ficha dos pacientes, de ter relações próximas com os conselhos de medicina e uma espécie de pacto com o chamado gabinete paralelo que assessorava o governo Jair Bolsonaro na contramão da ciência, dentro de uma estratégia para evitar o confinamento e preservar a economia. Não conseguiu uma coisa nem outra. As 595.000 mortes são um atestado maior do fracasso do governo Bolsonaro, considerado um dos piores do mundo no combate à pandemia. Hoje, a CPI ouve o empresário Luciano Hang, suspeito de financiar a difusão de notícias falsas nas redes sociais e o chamado Gabinete do Ódio do Palácio Planalto, inclusive com informações falsas sobre o tratamento precoce, com ataques às vacinas e à democracia. O aumento da demanda por petróleo e gás causa uma alta nos preços, ameaça gerar inflação em escala global e derrubou as bolsas de valores no mundo inteiro ontem. Ontem eu tinha falado que o petróleo passou de $80 por barril, o que tem um componente inflacionário. No Reino Unido está faltando gasolina, estão faltando gasolina em vários produtos no supermercado, mas aí a causa é a saída do país da União Europeia. Agora o Reino Unido está sem motoristas de caminhão, a maioria era da Europa Oriental, foi para os países de origem durante a pandemia e não voltou mais. Brexit foi uma das decisões mais erradas e contraproducentes de uma grande economia na história recente. Não faz o menor sentido, do ponto de vista econômico, sair de um livre mercado com os países vizinhos e alimentar a esperança de que este comércio será substituído por negócios com países distantes. Mais do que um tiro no pé, Brexit foi um tiro no peito. Fumio Kishida foi eleito líder do Partido Liberal Democrata do Japão. Isso significa que será o próximo primeiro-ministro japonês. Kishida é visto como um conciliador, não era o favorito da opinião pública, o favorito era o czar das vacinas, à medida que a vacinação, que começou lenta, avança com quase 60% dos japoneses plenamente vacinados. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos,
Não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.